Hello, my dear students, how are you? Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Diego Alves, o Mister Alves. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre comparative form. Então, preparem seus cadernos, suas canetas e prestem atenção porque nós vamos começar a aula. Vamos lá? Simbora! Very well. Vamos começar com uma pergunta inicial. O que você já sabe ou que você lembra sobre o conteúdo estudado agora? Você já viu em algum lugar? Já viu em sala de aula? Vamos lá. Para um pouquinho, pausa o vídeo e tenta lembrar do que você já viu sobre esse tema. Quando estiver pronto, é só continuar o vídeo. Well, para que serve então o comparative form? Galerinha, o comparative ele é muito importante e muito utilizado o tempo todo no dia a dia. Ele serve para nós compararmos as características de duas coisas ou duas pessoas, para saber qual dessas duas coisas é a mais alta, a mais baixa, a mais veloz, a mais lenta, a mais cara, a mais barata. Então, a utilização dele é muito importante para o uso diário. Conhecer a forma comparativa dos adjetivos é muito importante para que a gente possa tanto se comunicar quanto compreender textos e áudios. Olha aí, pessoal, que casal legal, não é? Eles são bem diferentes entre si, não são? Então, esse é um prato cheio para a gente fazer comparações. Vamos dar uma olhada? Aqui eu coloquei algumas comparações para vocês. Olha, she's taller than him, he's smaller than her, she's thinner than him, and he's heavier than her. Então aqui eu fiz algumas comparações do ponto de vista físico, né? Dizendo que ela é mais alta que ele é mais baixo que ela é mais magrinha que ele e ele é um pouco mais gordinho que ela. Então, mas é claro que nesse casal aí, nem tudo entre eles é tão diferente assim. Existem características iguais. Como, por exemplo, eles dois são tão fofos, são tão bonzinhos, não é? Então, aí por isso que eu escrevi a frase He's as sweet as she is. Ele é tão doce quanto ela. Olhando por essa foto, eles parecem ser um casal bem simpático, você não acha? Disclaimer, aviso. Para exemplificar a minha explicação gramatical, eu vou dar aqui alguns exemplos, ok? Então, eu vou precisar comparar algumas pessoas, comparar algumas coisas, e ó, esses são só exemplos, tá legal? Então, nada de ficar fazendo o Pikachu chocado, não, ok? São só exemplos, isso não é a minha opinião verdadeira sobre essas coisas, tá legal? Então, por favor, não vão ficar, meu Deus, essa é a opinião dele. Essa não é necessariamente a minha opinião. Ok? Então eu tô só avisando. Pra vocês não ficarem chateados comigo, tá bom? Então, dito isso, vamos continuar? Vocês lembram daquele casalzinho simpático que eu mostrei pra vocês os 2 slides atrás, não é? Então, vocês lembram que a última frase eu fiz uma comparação de igualdade entre eles? Dizendo que um é tão gentil, tão doce quanto o outro? Então, aquela frase que eu escrevi, He's as sweet as she is, é uma frase que está com o adjetivo na sua forma de igualdade. Vamos ver um outro exemplo no slide seguinte. Vamos lá? Haha! Eu acho que alguns de vocês devem conhecer esses 2 mangás, não é? Que é o One Piece e o Nanatsu no Taizai, que é conhecido como The Seven Deadly Sins lá na Netflix. Então, aqui eu fiz umas comparações de igualdade entre esses 2 mangás. Eu escrevi aqui, One Piece is as interesting as Nanatsu no Taizai. Nesse caso, eu falei que um é tão interessante quanto o outro. Para mim, não há um melhor nem um pior. E eu também escrevi aqui, ó, In my opinion, Luffy is as cool as Meliodas. Nesse caso, eu acho que os 2 protagonistas são igualmente maneiros. Há aqui igualdade entre eles. Ok, eu tenho certeza que vocês já perceberam como eu coloquei o adjetivo na sua forma de comparativo de igualdade, não é? Então, ó, tá bem aqui nesse slide, tá bem visível para vocês. É só colocar o adjetivo entre o as
as. Então aqui eu coloquei, ó, as beautiful as fast as good as. Como vocês podem ver, não há nenhuma mudança no adjetivo, ele permanece a mesma coisa. A única diferença é que ele vai estar entre esses dois as aí, ok? Então não se esqueça, não precisa mudar nada, é só deixar do jeitinho que está aí. Very well. Vamos agora ver a forma comparativa, mas agora de superioridade. Então, no comparativo de superioridade, a gente está falando o quê? Que na comparação entre duas coisas, uma delas vai se sobressair. Se no comparativo de igualdade as duas coisas são praticamente iguais, na minha opinião, nenhuma é melhor que a outra, as duas coisas são igualmente baratas ou caras ou interessantes, na superioridade, uma dessas coisas vai se sobressair, então uma vai ser mais do que a outra. Vamos ver alguns exemplos? Oh my God! Billie Eilish e Ariana Grande! Essas duas são igualmente incríveis, mas vamos utilizá-las só dessa vez como exemplo para utilizarmos comparativo de superioridade, ok? Aqui na primeira frase, eu coloquei Billie Eilish is more successful than Ariana Grande. Depois eu coloquei Billie is younger than Ariana. E, in my opinion, Ariana's songs are more interesting than Billie's. Vocês estão vendo aí que nas frases que eu escrevi, eu coloquei em azul os adjetivos e coloquei algumas palavrinhas também em vermelho, porque elas são palavrinhas muito importantes para nós utilizarmos o comparativo de superioridade. Ali na primeira frase, por exemplo, eu coloquei more successful than. Vocês perceberam que na segunda frase eu não utilizei more? Eu apenas utilizei younger than. E o interessante é que a palavra jovem em inglês é young. Então, o que aquele ER está fazendo ali? Se o more não está aqui nessa frase, então esse ER deve ter alguma coisa a ver com more. Vocês não acham? Mas o que essas frases têm em comum é que todas elas têm o than logo depois do adjetivo. Então, o than é uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum na forma comparativa do adjetivo, beleza? Mas é sério, I'm a big fan of Billie and Ariana. I love them. Agora tá ficando mais fácil entender. Aqui nesse slide a gente está conseguindo ver, ó, aquele R que a gente viu lá no slide anterior, lembra? Quando eu falei Billie is younger than Ariana? Então, aquele R ali está de volta, dessa vez aqui com esses adjetivos clear e dark. Então aqui, ó, quando a gente vai falar clear, ou seja, mais claro, nós vamos falar clearer. E dark, que é escuro, nós vamos falar darker. Então nada de more clear or more dark. Vejam aqui, pessoal, que o que tem em comum entre esses dois adjetivos é que eles são curtinhos, eles têm uma sílaba só, não é? Então, nesse caso, quando um adjetivo tiver uma sílaba só, nós não vamos utilizar o more, nós vamos utilizar ER, o ER no final do adjetivo, ok? Aqui do lado nós já temos, ó, um adjetivo curtinho de uma sílaba só, mas que já termina com E, como wise e simple. Então, nesse caso, é só adicionar o R. Muito bem. Aqui nesse slide nós estamos vendo adjetivos que têm apenas uma vogal e duas consoantes entre essas vogais. Não é? Como, por exemplo, thin e fat. Então, se vocês forem ver, vai cair o quê? Naquela conhecida regra do CVC. Consoante, vogal, consoante. Thin e fat entram nessa regra. Então, nesse caso, nós vamos adicionar o ER, porque eles são adjetivos curtinhos, de uma sílaba só.
Só que antes de adicionar o ER, nós vamos o quê? Repetir a última letra, que é o quê? A consoante. Então, thinner vai ficar com o quê? Dois N's, double N. E fatter vai ficar o quê? Com dois T's, double T. E ao lado, nós já temos adjetivos de duas sílabas que terminam com Y. E vocês estão percebendo que antes do Y tem uma consoante? Então, nesse caso, nós vamos fazer o que no comparativo? Nós vamos tirar esse Y, colocar um Izinho no lugar e depois ER, ER. Então, busy vira busier e merry vira merrier. E se tivesse happy, happier. So, vocês devem estar se perguntando agora, oh my god, e o more? Quando é que eu vou utilizar o more? Até agora eu não tô vendo more, cadê esse more? Ah, você vai ver o more agora. Olha só aqui nesse slide. Nós vamos utilizar o more com adjetivos longos de 3 ou mais sílabas. Aqui eu coloquei como exemplo o creative e o popular. Então, como é que eu vou falar mais criativo ou mais popular? É só adicionar o more. More creative, more popular. Vocês lembram que no slide lá da Ariana e da Billy, eu utilizei os adjetivos interesting e successful? Então, aqueles adjetivos, como vocês podem perceber, eles são longos, eles são como creative e popular. Então, por isso que naquelas frases eu utilizei more successful e more interesting. Além desses, nós também precisamos prestar atenção o que? Nos adjetivos irregulares. What? Adjetivos irregulares? Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida. Viu sim, tá legal? Porque aqui no português do Brasil nós temos sim adjetivos irregulares. Como bom, que no comparativo é melhor. E mal, que no comparativo é pior. Então, são sim adjetivos irregulares aqui no português, então não é novidade. Aqui no inglês nós temos o good, que vai virar better, bad, que vai virar worse, little, que vai virar less, e much, que vai virar more. So pay attention. Cuidado para não falar more good ou gooder, ok? Cuidado, não é assim que a gente fala. A gente vai falar better no comparativo de good. E no caso de bad, nós vamos falar worse, ok? Não esqueçam. Oh my god, yes! It's quiz time! Hora de testar nossos conhecimentos. Então, ó, quando vocês virem a perguntinha, vocês podem pausar o vídeo o tempo que vocês precisarem para pensar. Aí depois, quando vocês tiverem certeza da resposta, podem continuar o vídeo, valeu? Simbora, let's go! Boom, boom, there you go! A resposta correta é a letter C, talented. Veja que na frase acima temos a presença do as, ou seja, o adjetivo está nessa forma comparativo de igualdade. Então, como vocês lembram, o adjetivo não muda, permanece da mesma forma. Então, letter C, talented. Good. A opção correta será a letter A, stronger than. A C e a D estão erradas, com certeza. Strong é um adjetivo curto, então nada de more. Nós não vamos utilizar more com strong. E a letra D, não há nada aí que demonstre comparativo, então errada. A B também está errada porque está faltando than. Lembra que o than não pode faltar de jeito nenhum no comparativo? Então, letter A is correct, stronger than. Oh, yes! A opção correta será letter D, better than. Letra A e B, de jeito nenhum pode ser. B, principalmente, esse negócio de gooder não existe, né? Eu avisei. Não existe gooder.
A A também é errada, não há nada aí que demonstre comparativo, então, errada. A C, better, tá faltando aí o than, não é? Então, letter D is correct. Tadinha da menina, né? Ela tá com o ciúme da irmã. She's jealous. It's not cool. Ok, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham aprendido. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, é só assistir esse filme de novo lá do começo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, valeu aí por assistir. Thank you so much, so much. E não esqueçam, né, de curtir, de compartilhar com seus amigos, com a sua família e assistir quantas vezes vocês quiserem esse vídeo, tá legal? Então, pessoal, um grande abraço. See you, bye bye. Goodbye.